left me broke. You said you. Meu nome é Marta, tenho 51 anos e vim aqui relatar um pouco da minha vida quando eu era adolescente. De pais separados, fui criada pela minha mãe. Nos 13 anos eu sofri um abuso sexual. Sim, sofri, né? Fui molestada, fui abusada e naquela época tive muitos traumas que me fizeram passar por muitas situações. E quando eu cheguei na minha idade de 14 anos, né, aquela idade a qual você quer namorar, aquela idade a qual você quer conhecer alguém, e eu tive, né, eu conheci um rapaz que namorei com ele, mas quando chegou a minha idade já de quase 15 anos, né, eu não dava para mim contar, né, que eu não era mais virgem, que eu tinha passado por abusos sexuais. Mas quando chegou próximo ao meu aniversário, o meu namorado, ele queria, sim, aquela prova de amor, né? E naquele momento eu fiquei muito nervosa, pensativa, o que eu iria fazer naquele momento. Como eu ia contar que eu não era virgem. Isso me deixava muito angustiada. Eu me sentia a pior pessoa da face da terra, né? Porque eu tinha um sonho, sim, de me casar, né? De ter filhos, de me guardar para o meu esposo. Então, quando ele pediu, no dia do meu aniversário, a prova de amor, eu tive que contar, né? Que eu não era mais virgem e que eu tinha sido abusada. Tivemos os nossos momentos íntimos. Fiquei com ele naquele momento, não dormi em casa. Minha mãe me procurou por vários lugares, não me encontrou e de manhã eu apareci em casa. E naquele momento houve aquele alvoroço, porque minha mãe queria saber aonde eu estava. E minha mãe ela veio de uma criação que os pais, né, dela, né, ela foi criada de uma maneira muito difícil. Então, quando ela teve os seus filhos, a minha mãe, ela não criou a mais velha, minha avó que criou a mais velha, não criou a do meio, e ela praticamente, eu fui criada por ela até nascer os meus 2 irmãos por parte de pai. Mas a minha mãe tinha um temperamento muito forte. Então, quando ela viu aquela cena que nós tínhamos chegado, né, de manhã, e ela foi para cima e disse que ele tinha que casar, sim, casar. E aí ele disse a seguinte frase: sim, caso com a sua filha porque eu amo, mas não fui eu que mexi com ela. A sua filha não era mais virgem. Isso foi um impacto, um choque, porque eu tinha contado o meu segredo, era um segredo, né, guardado, ninguém sabia. Então ele contou para minha mãe e minha mãe não acreditou. Minha mãe disse que ele estava fugindo da responsabilidade. E aí, no outro dia, minha mãe me levou para um médico, uma ginecologista. E olha o constrangimento, sim, você ir para um médico e chegar ali, o médico te tocar, te examinar e você ficar... O meu mundo caiu naquele momento, porque eu nunca passei por um médico, né? Eu tinha 14 para 15 anos, nunca tinha passado por exames, né? O exame ginecológico.
E aí aquela médica olhou para minha mãe e disse que ali era uma ruptura de muitos anos. Mas como a gente estava namorando 8 meses, minha mãe pensou que tinha sido ele, né? E aí minha mãe não acreditou, né, que eu tinha sido abusada, que eu fui molestada quando era pequena, porque minha mãe trabalhava muito, eu ficava em casa, ou então eu trabalhava na casa dos outros, e ali eu passei por várias situações muito difíceis. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que tem pessoas que vão assistir esse vídeo e vai, olha que eu estou contando com a história dela, pode até dizer assim, essa história parece com a minha, porque há muitos anos, né, da minha criação, eu creio que você aí que tem essa idade que eu tenho, sabe que a nossa criação lá atrás era uma criação muito rígida, né? Rígida. Os pais não falavam, a mãe não orientava, não dizia nada. Então, eu vim dessa criação, a qual hoje não, nossos filhos são instruídos. Tá aí, a gente consegue falar para os nossos filhos, né, sobre drogas, sobre prostituição, sobre várias coisas. E naquela época não, aí havia um tabu, ninguém falava nada, né? Quando, eu me lembro que quando veio, né, que eu me tornei mocinha, que eu comecei a menstruar, eu lembro que eu não sabia nem o que era, porque minha mãe nunca tinha falado pra gente, olha, vai chegar uma idade que você vai passar de criança a mulher, e eu não sabia disso, então foi muito complicado o que aconteceu comigo. Então, foi que eu fugi de casa, porque minha mãe não acreditou no que tinha acontecido comigo, e eu fui morar com meu pai, que eu nunca tinha morado com meu pai, e fui para casa dele. Imagine você, 14 para 15 anos, morar com uma pessoa estranha, porque para mim meu pai era estranho. Eu me lembro que eu via meu pai quando eu ia pegar dinheiro com a minha mãe, eu era pequena. O meu pai só me abraçava quando ele estava bêbado. Então eu fui morar com uma pessoa estranha. E ali, né, quando eu fugi de casa, que eu fui morar na casa do meu pai, aí foi que veio a realidade, né? E aí veio os traumas, veio a rebeldia, porque eu fiquei com muito trauma, porque minha mãe não tinha acreditado em mim. Quero dizer uma coisa para você, você que é mãe, você que tem filhos, né, na adolescência ou criança, ou você que ainda vai ser mãe. Acredite nos seus filhos. Dê apoio, dê conselho, mostre para ele a realidade do mundo. O mundo a qual nós vivemos é cruel. E naquela época já era cruel, imagine agora, né? Então, eu passei por muitas situações na minha infância. Eu passei muitas situações de abuso quando eu ainda era adolescente. E quando eu fui morar com meu pai, aí eu conheci um rapaz, pai dos meus filhos, né? Então, eu não conseguia entender, né, o porquê que a minha mãe não acreditou no que aconteceu comigo. E se você gostou dessa história, tem a parte 2 dela. Então, se você gostou, dê um like, se inscreve no canal, compartilhe. E a parte 2 eu irei contar o que aconteceu comigo aos meus 15 anos de idade para 16 anos. Espero que você tenha gostado. Espero que Deus venha, né, tomar direção da tua vida. A minha história hoje não dói, a minha história hoje serve de testemunho. E em breve eu tenho muitas histórias de pessoas que passaram, né, na minha mão, eu aconselhando, eu conversando, eu instruindo, né, e muitas moças que quando
sentavam para conversar comigo, contavam que eram abusadas, pessoas que foram abusadas pelo próprio pai, outras pelo tio, outras pelo irmão. Então, tem relatos aqui, eu irei compartilhar. Primeiro eu estou falando da minha história, que tem vários capítulos. Depois eu vou relatar a história de pessoas, não vou contar o nome, né? Ou Maria, ou Joana, não vou relatar, né? Porque foram muitas meninas que Deus colocou na minha mão. E aí, ali, eu comecei a contar, né? Sobre a minha história. Hoje eu falo porque não dói, a ferida está cicatrizada. Mas não perca o segunda parte, né, da minha história, e vai ter segunda, terceira, quarta, a qual eu vou compartilhar com você aí, né, o que aconteceu quando eu cheguei aos 16 anos comigo. Espero que você tenha gostado e tchau!